Pronto. Aí. Muito bom. Obrigado, Celinha. Bom, então, a gente estava conversando aqui sobre a questão do senso moral, né? Nesses espíritos imperfeitos, primitivos, o senso moral ainda não se acha desenvolvido. É por isso que eles ainda se encontram naquela condição. Então, nós percebemos que a evolução do espírito, isso já é sabido por nós, ela está relacionada à parte intelectual e à parte moral. Podemos evoluir intelectualmente, mas o moral não está desenvolvido. É por isso que lá na Identidade dos Espíritos, nesse capítulo em que Kardec estuda no Livro dos Médiuns, há um capítulo intitulado Identidade dos Espíritos, ele coloca para nós que a inteligência não é um atributo de evolução espiritual. Porque eu posso usar da minha inteligência para ferir, para ser cruel, para destruir, para torturar. Então, um atributo de evolução espiritual é a moral, porque a moral ela está relacionada a questões de valores, como nós enxergamos o próximo. Então, esses espíritos ainda não têm desenvolvido o senso moral. Em segundo lugar, dizem os espíritos, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença, deixa eu abaixar aqui para vocês. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Então, o que acontecia? Naquela época, eles começavam com sacrifícios. Então, eles tinham sacrifícios ali de pombos, de pássaros, depois ali de cabras, cabritos, né, até chegar em animais de grande porte. E aí, esses animais de grande porte, eles não eram sacrificados por um motivo qualquer. Para ser sacrificado um animal de grande porte, que representava um valor aquisitivo alto para a sociedade naquela época, tinha que ser uma coisa, assim, muito importante. E aí, as pessoas associavam o valor do sacrifício à importância da vítima. É por isso que, mais tarde, alguns povos, como eu já comentei no início do estudo, ao invés de sacrificarem animais, eles decidiam sacrificar crianças, homens fortes, virgens. Por quê? Porque no entendimento daquele povo, essas pessoas tinham muito valor. E por terem muito valor, eles agradariam a Deus muito mais por sacrificar essas pessoas. Então era o pensamento daquela época. Hoje, graças a Deus, nós já temos a capacidade de analisar uma situação dessa e perceber como é que o pensamento é equivocado, né? Mas era a rotina e a crença do povo naquela época. Na vida material, como geralmente a praticais, se houver de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre os homens ignorantes. Então era exatamente isso. Ele faz essa analogia dizendo assim, olha, quando a gente compra um presente para alguém, quanto maior a importância desse alguém, maior e melhor é o presente que a gente quer dar. Com Deus, naquela época, entre os homens ignorantes, se passava a mesma coisa. Quanto mais a gente queria agradar a Deus, maior ou mais importante era o presente que nós gostaríamos de dar. E aí, na questão 669A, ele ainda aborda: de modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos. Ele quer saber se os dos animais vieram antes dos sacrifícios humanos. E aí os espíritos deixam claro, sobre isso não pode haver a menor dúvida, ou seja, primeiro as pessoas começaram a sacrificar os animais, para depois começarem a sacrificar até mesmo seres humanos. Já na B, então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Ou seja, não foi através de um sentimento de crueldade realmente que as pessoas foram motivadas a sacrificar seres humanos? E os espíritos dizem que não, que eles se originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão.
Abraão que, né, teve a questão de sacrificar o próprio filho. E ele faria isso se fosse necessário. Ele pegou seu filho, Ismael, e levou até a último instante, ou Isaac, agora eu não me recordo ao certo qual dos dois. Mas foi até o último instante para poder, se fosse necessário, sacrificar o próprio filho. Mas não foi necessário. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homem, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que ele possa prestar culto mediante a destruição inútil das suas criaturas. Então Deus, ele não quer esse tipo de sacrifício. Ele não quer que nós sacrificamos animais para agradar a ele, muito menos seres humanos. Como é que Deus vai querer que nós sacrificamos as suas próprias criaturas só para agradá-lo? Isso não faz nenhum sentido, né? Mas eles acreditavam que nos deuses, sem submeter ao exame do raciocínio, até porque ainda faltava, né? Então, o que nós percebemos que naquela época até falsos profetas se juntavam também nesse período, né? Então tinha um deus chamado Moloch, não lembro como é que, não sei como é que pronuncia, que ele exigia carne humana para resolver os problemas materiais dos homens que serviam de instrumentos para a sua presença. Então, olha que questão grotesca. E aí a gente consegue hoje compreender com a doutrina espírita de que existem espíritos no mundo espiritual que ainda se alimentam desses fluidos materiais e que podem muito bem se comunicar, se passar por um espírito superior, ludibriar aqueles que estão menos esclarecidos e exigir esses sacrifícios apenas para o seu bem-prazer, para poder se aproveitarem daqueles fluidos ali, né? Então, nós temos que ter essa compreensão e esse discernimento de perceber que Deus, de fato, ele não quer esses sacrifícios, mas que ele deixou isso acontecer naquela época para que os homens compreendessem mais tarde que não é desse modo que devemos proceder. Não é esse o sacrifício agradável a Deus, né? Então, os sacrifícios dos animais, eles precederam os sacrifícios humanos, e de novo eles desejam voltar como pena de morte, a morte de todos os tipos, como se essa punição fosse agradável a Deus. Então, nós temos que ser muito firmes e ter muito discernimento, e acima de tudo, essa questão moral, né? Para que a gente possa compreender melhor essa situação. Algum comentário, pessoal, sobre essa primeira parte dessa 669? Ou podemos seguir? Que Kardec ele vai elaborando toda a linha de raciocínio aqui nessas questões. Bom, 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Então, mesmo esses sacrifícios humanos, quando cometido com tamanha piedade por aquelas pessoas, ainda isso poderia ser agradável a Deus? E aí Kardec deixa muito claro, o Kardec não, os espíritos, né? Não, nunca. Mas aqui aparece algo que rotineiramente nós encontramos no livro dos espíritos. Eles dizem: Deus, porém, julga pela intenção. Então, ao longo de todo o livro dos espíritos, nós sempre vemos essa questão. Deus julga pela intenção. Não é o ato em si, mas a compreensão da pessoa naquele momento, daquilo que ela tinha de fato a intenção de fazer, quais eram os seus propósitos, qual era a sua vontade. Então é por isso que a lei divina, ela não é quadrada, fechada. Eu fiz A, acontece B. Eu fiz B, acontece C. Não. A gente não sabe o que passa no coração da pessoa, no interior, qual é o nível de discernimento, de capacidade intelectual ou moral de cada um de nós. Então, Deus não julga os atos em si, mas ele sempre julga a intenção. É isso que nós sempre devemos procurar ter nos nossos corações, uma boa intenção. Sendo ignorante os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Então, por mais que hoje, aos nossos olhos, a gente entenda como uma maior crueldade, naquela época, as pessoas faziam isso com a melhor das intenções, que era agradar a Deus.
Então era um ato, na verdade, louvável, que eles se sentiam orgulhosos daquilo que eles estavam fazendo e achando que estavam, de fato, agradando a Deus. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato, e não no ato em si, não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias dos espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham, então, a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio, possível lhe era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Então, nós percebemos também que existia uma paixão por ver todo aquele ato, aquele rito, às vezes até mesmo aquele processo, né, com sangues, enfim. Ou seja, as pessoas, elas estavam também envolvidas pelo âmbito material, né, pela encarnação, pela influência da matéria. Mas, ainda assim, algumas pessoas já tinham, através do livre-arbítrio, através da intuição, já compreendiam que aquilo não era, na verdade, o que agradava a Deus. Alguns, portanto, não seguiam esse ritual, não seguiam essa maneira de proceder, mas outros, ainda compreendendo e tendo essa intuição de que não era o caminho correto, ainda assim cediam às suas paixões e continuavam a fazer aquilo. Por isso, a decisão, vamos dizer assim, é sempre individual. Assim como o julgamento é sempre de Deus, não é dos homens. A cada um sabe a sua consciência sobre aquilo que está fazendo, né? Mas de nossa parte hoje, nós temos que lutar contra qualquer tipo de sacrifício, seja de animais, de frutas e principalmente de seres humanos, né? Não é isso que Deus quer de cada um de nós. Na 671, que devemos pensar das chamadas guerras santas? Aí agora ele já aborda um outro tema, porque num primeiro momento, nessas duas primeiras questões, ele fala sobre os sacrifícios relacionados às pessoas enquanto indivíduos ou enquanto coletivos, mas no sentido de ir agradar a Deus. Agora aqui ele já quer abordar um outro tema. Ele já está falando sobre as guerras entre nações, ou aquelas guerras em nome de Deus, ou guerras santas, né? E aí aqui a gente percebe que isso não ficou restrito a 2 mil anos atrás. Hoje mesmo nós temos aí guerras acontecendo em nome de Deus, nessas chamadas guerras santas. Então Kardec ele quer saber o que devemos pensar dessas guerras santas. O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Então, esse sentimento que visa exterminar todos aqueles que não partilham das suas crenças. Ou seja, para mim, Deus tem um nome, mas para o Fernando, Deus tem outro nome, outras crenças, outros valores, a compreensão é diferente. Então, eu tenho que exterminar o Fernando, porque ele não acredita da mesma forma que eu acredito. Esse pensamento ainda é contemporâneo. Nós ainda acreditamos nisso enquanto sociedade atual. Nós percebemos quantos países ainda não possuem, e até mesmo o Brasil, em determinados lugares, como que a intolerância religiosa ela ainda é muito presente. Nós, enquanto doutrina espírita, enquanto espíritas, melhor dizendo, percebemos como que, por exemplo, a Umbanda ainda sofre preconceitos. Nós, talvez, de certa forma, enquanto espíritas, hoje já muito menos, mas ainda sofremos preconceitos, enfim. Então, existe ainda muito essa questão. E aí, aqui, Kardec aborda essa parte, e os espíritos vão dizer assim, são impelidos pelos maus espíritos. Ou seja, essas guerras santas nunca só são por influência dos espíritos superiores. Essas guerras acontecem pela influência dos maus espíritos.
e fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravém a vontade de Deus, que manda: ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus, qualquer que seja o nome em que lhe deem. Por que então há de um fazer guerra ao outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava, que Deus enviou, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam o ato, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la a espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazer conhecer a doutrina do Salvador. Mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Então, os Espíritos deixam claros que todos somos irmãos. E isso a gente já viu aqui durante todo o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Então, a tolerância e a compreensão de fazer ao outro aquilo que gostaríamos de receber é um imperativo de todos que acreditam em Deus. Então, e aí eles dizem, né, aqui no final, os Espíritos fazem uma comparação justamente com a comunicação dos Espíritos, né? Que ele diz que a maioria não acredita nas comunicações do mundo espiritual, né? Dessa comunicação com os Espíritos. Então, e eles dizem, né? Se como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Ou seja, como é que você quer que os outros acreditem naquilo que você está falando, se o que você está fazendo não está condizente com aquilo que você está falando? Ou seja, nós somos espíritos de lábios, mas na hora de portarmos como verdadeiros espíritas, ainda estamos muito, muito distantes disso. Então, essa questão de guerras santas e de tolerância religiosa, ela também é muito presente nesse diálogo da mulher samaritana, porque Jesus ele estava saindo de Jerusalém, que era do reino de Judá, né, e indo para Galiléia. A Galiléia, ela fica ao norte naquela região, e ela pertencia ao reino de Israel, cuja capital era Samaria. E aí, para poder passar exatamente, para chegar na Galiléia, Jesus queria passar por Samaria. E ele não faz um caminho tradicional, ele não passa pelo Rio Jordão. Ele decide atravessar o deserto para passar por Samaria e ali ter o encontro com a mulher samaritana. Então, passar pelo deserto, ter um caminho mais difícil a ser percorrido, já era um sacrifício de Jesus. E ali mostrava para nós que o grande fato que ele queria passar por Samaria era reconciliar com o seu adversário. Porque Jesus, sendo judeu, historicamente naquela região, todos eram. Existia apenas uma nação, os hebreus. Acontece que há uma guerra ali entre eles e eles decidem ter dois reis, vamos dizer assim. E aí é constituído o reino de Israel, com as 10 tribos do reino lá daquela região, enquanto que o reino de Judá é constituído pela tribo de Benjamim e o reino de Judá, e a tribo de Judá. Isso deu o maior bafafá na época. Depois esses dois reinos entram em guerra, e aí existe essa separação entre os samaritanos e os judeus. Aquilo se perdurou por muito tempo. E quando Jesus vai ao encontro da mulher samaritana, por isso que ela é estranha, né? Fala assim, uai, você, sendo homem, falar comigo. Primeiro que homem não podia falar a sós com mulher naquela época. E ela diz ainda, uai, você sendo judeu e eu sendo samaritano, por que você está me falando comigo? Ainda me pedindo um favor, isso está tudo errado. E ali eles começam a conversar, Jesus tem essa reaproximação, e mais tarde, no diálogo deles, ela diz assim, olha, mas vocês, judeus, dizem que nós, né, vocês dizem que devemos adorar a Deus no Monte Sião, mas nós, samaritanos,
acreditamos que devemos adorar a Deus no Monte Gerizim, aqui na Samaria. Onde então eu devo adorar a Deus? Pergunta a mulher samaritana. No Monte Sião ou no Monte Gerizim? E aí Jesus diz a ela: olha, chegou o tempo em que Deus precisa ser adorado em espírito e em verdade. Então Deus não está restrito a um templo, a um local, a um monte, até porque Jesus já tinha orientado a nós nesse sentido, quando ele diz: olha, se tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, direis para esse monte, transporta-te daí para lá, e esse monte se transportará. Então Jesus estava mostrando a ela que o seu sacrifício era de reconciliar com o adversário, mas também um ensinamento de adorar a Deus em espírito e em verdade. E para isso basta a oração, basta a conexão. Não é necessário os sacrifícios de frutos, de animais ou de seres humanos. Então essas guerras entre os homens, elas são frutos da ignorância perante as leis que sustentam a vida. Toda essa barbaridade do homem é por não conhecer o que significa de fato o amor, pela falta da vivência do amor. Então essas guerras todas, elas nascem da ignorância e são, portanto, um processo de despertamento das criaturas. Por isso que Deus também permite que essas guerras aconteçam. Porque é interessante a gente analisar quando o Miramês comentando essa questão, quem quiser depois, eu não sei se eu já comentei sobre isso, mas existe um livro chamado o Livro dos Espíritos Comentado, que é pelo Espírito Miramês, que ele pega cada uma dessas questões do Livro dos Espíritos e explica, comenta, né, tece um comentário a respeito das questões. E aí hoje eu peguei para poder estudar, e aí eu falei assim, vou consultar esse livro para ver o que ele está dizendo, né? E é interessante porque quando ele aborda essa questão das guerras, ele coloca um comentário assim que eu vou pedir licença para vocês para ler, porque eu achei curioso a perspectiva que ele traz para nós. Ele diz assim: o homem animal precisa de guerras. Olha que frase que contradiz aquilo que nós, enquanto espíritas, muitas vezes acreditamos, né? O que a gente não quer no planeta é guerra. Mas ele diz: o homem animal precisa de guerra. Entre os primitivos é que ela começa. Ou seja, as guerras que nós conhecemos, elas começam no mundo primitivo, no homem primitivo. Por quê? Porque ainda há a influência da matéria sobre o espírito. E aí ele continua dizendo: no homem espiritualizado, ela não para, mas muda de feição. A guerra, no caminho do espírita, está no seu campo íntimo, com as suas próprias inferioridades, mas são guerras. E quem começa a lutar para vencer a si mesmo, sofre muitas consequências dos seus gestos em busca da iluminação. Então, a perspectiva que ele traz para nós também dessa questão da guerra é porque a guerra ela vai ser presente em todos nós até chegarmos à perfeição. Porque antes Jesus permitia a guerra partindo dos primitivos, né? Mas a guerra para nós espíritas é uma guerra no nosso campo íntimo. É uma guerra contra as nossas imperfeições, contra as nossas inferioridades, com o objetivo de vencermos a nós mesmos e aí, consequentemente, ao domar as nossas próprias imperfeições, um Deus nos acuda. Tem hora que a gente não consegue, tem hora que a gente deixa a imperfeição falar mais alto. É aquilo que Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço, mas o mal que eu tanto quero deixar de fazer, esse eu ainda faço. Ou seja, a gente não consegue ganhar tudo. E quando a gente não ganha, a gente sofre ou faz o outro sofrer. É por isso que estamos nessa constante guerra em busca da nossa própria iluminação. Então eu quis trazer essa outra perspectiva que ele coloca aqui para a gente nesse comentário que eu achei bem interessante também. Leci. Oi, Pedro, boa noite. É interessante, Pedro, essa sua fala aí. Eu me lembrei lá do Caminho, Verdade e Vida, na introdução, né, do livro. E a gente vai pensando nisso, né, como que o Cristo falou isso, né, há mais de 2000 anos.
e depois mandou seus mensageiros, aí nós temos aqui nessa época agora, né, Emmanuel, através do Chico, né, mas ele traz uma fala que fala assim que o Cristo, ele não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Aí ele fala que toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, e ao mesmo tempo. Por louvá-los nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. E cá embaixo ele fala assim, ele traz uma fala de Simão Pedro, que Simão Pedro fala assim, sabendo primeiro, fala assim, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, dentro desse olhar das guerras santas aí, né? Essa ideia, né? Então é bem legal isso. Só isso mesmo. Não, muito bom, Leci. Obrigado aí por ter trazido isso, que acaba enriquecendo, né, o estudo, que o bom do estudo e o objetivo também é esse, a gente ir juntando as peças, né, que vamos encontrando na doutrina para ajudar aí no nosso esclarecimento. Mais algum comentário, pessoal? Então vamos adiante. 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que os sacrifícios dos animais? Então Kardec aqui ele compreende que era melhor, assim, o sacrifício de animais, por ali já ser um ser vivo, mais complexo e tudo mais, se isso tinha aos olhos de Deus mais mérito quando a gente sacrificava uma fruta da terra. E aí os espíritos deixam claro, olha, já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha um fato. Então, o fato em si não era importante, o que era importante é a intenção. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez de sangue das vítimas. Isso é lógico, né? Como temos dito e sempre repetimos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então, o que mais nos aproxima, que mais agrada a Deus, não é aquilo que nós temos a oferecer a Ele de coisas materiais, mas sim a nossa prece que é feita do fundo da alma. E se nós fizermos uma autoanálise, buscarmos aí o nosso autoconhecimento, quantas vezes nós realmente fizemos uma prece do fundo da nossa alma? Certa vez eu escutei um orador dizendo que podemos muitas vezes encontrar nos hospitais preces mais sinceras e fervorosas do que, ele diz assim, as paredes dos hospitais escutaram preces mais sinceras do que as paredes de um templo. E por que disso? O ponto de vista que ele aborda quando disse essa frase é porque muitas vezes nós estamos no centro espírita, no templo religioso, de maneira rotineira, né? Assim, toda quarta-feira eu vou no centro espírita, vou lá e assim, não me esforço para poder de fato fazer uma prece. Mas quando eu estou no hospital, né, enfermo, ou existe alguém enfermo ali, muito próximo a mim, um familiar, um ente querido, um amigo, às vezes a vontade de ter aquela pessoa, de ter aquela cura é tão intensa, tão forte, que a prece ela sai, explode do fundo do peito, né? E aí a gente se percebe quando nós fazemos aquela prece. Ou então quando a dor é tão grande em nossos corações que a gente se esforce e aquela prece ela preenche a cada um de nós. Então isso é de fato muito agradável a Deus. Então, quando ele faz essa comparação toda, é claro que de animais para frutos, sendo que hoje alguns já passaram para fumaças, ou até mesmo prece decoradas, né, quando a gente vai trazendo do contexto de antigamente para hoje em dia, nós vemos que muitas pessoas ainda usam-se de artigos, né, como preces, velas, fumaças, questões que na concepção daquela pessoa
aquilo vai agradar a Deus. Então, eu vou acender uma vela para tal santo. Eu vou fazer um trabalho, vamos dizer assim, não tô tendo uma outra palavra melhor para me explicar, mas eu vou fazer essa oferenda aqui para poder agradar tal espírito. Então, são questões que nós vemos ainda hoje em dia, né? Então, a melhor oração que se deve fazer, ela já se encontra na condição de sentir de fato. É o esforço do aprimoramento de buscarmos a consciência da nossa alma, né? Então, hoje em dia, nós vivemos esse contraste, né? E como é que eu posso dizer? Refinamento dos sacrifícios. Porque antes sacrificávamos animais, hoje nós queremos ainda continuar oferecendo oferendas, mas elas já são revestidas de coisas mais sutis, como incensos, velas, bebidas, enfim, essas outras questões que nós vemos ainda no cotidiano, né? Alguma questão, pessoal? Então nós vamos para a última sobre esse tópico. Não seria um meio de torturar, desculpa, não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório ao passo que era abusivo, quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Então, poxa, ao invés da gente pegar aqui um boi e oferecer a Deus para agradar, será que não é melhor a gente pegar esse boi, dividir e alimentar um monte de gente que está passando fome? É mais ou menos esse sentido que Kardec quer abordar nessa questão, né? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? E eles deixam claro: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Então, aqui eles colocam uma segunda condição em que nós conseguimos agradar a Deus. A primeira foi dar através da oração sincera, profunda da nossa alma. A segunda consideração que ele coloca é quando nós insistentemente nos esforçamos para minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Então aí também nós estamos agradando a Deus. Os Espíritos continuam dizendo: não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então, essa era uma advertência que Jesus tinha dado também aos fariseus, porque se gastava muito dinheiro com os templos, com a aparência daqueles fariseus, enquanto que o coração, o fundo, faltava. E é isso que nós devemos ter cuidado também com as nossas obras, com os locais com os quais nós frequentamos. Se tem muito dinheiro para poder enfeitar demais, para que a gente possa ir lá, rezar, fazer as nossas preces, é porque esse dinheiro, às vezes, está faltando chegar na ponta onde de fato precisa. Deus ama a simplicidade. E isso é algo que nós temos que ter muito cuidado. Porque se deixar, nós, pela influência da matéria, sempre vamos buscar o conforto. Então, eu vou dar o exemplo lá do Fé e Caridade, mas assim, o Fé e Caridade tinha que fazer algumas alterações aqui para trazer mais conforto a quem vem ao centro espírita. Tinha que ter ar-condicionado em todo o salão. Ao invés de cadeira, tinha que ser bancos acolchoados. A pessoa que está sugerindo isso, ela não tem uma má intenção. Ela está pensando no auxílio, no bem-estar da pessoa que está indo lá.
assistir a palestra. Mas se está sobrando dinheiro para poder fazer essas coisas todas, para deixar tudo muito bom, tudo muito belo, divino, encantador, é porque esse dinheiro não está chegando lá onde precisa, no auxílio. Então, é igual a questão do orfanato, né? Quando procuraram o Chico, falando que queriam montar para criança, eu esqueci o nome, de quando atende as crianças, né? Igual tem lar de idosos, a questão era para montar um negócio para atender as crianças. E aí queriam a opinião do Chico, se poderia montar, se não poderia, o que ele achava, e ele achava assim, eu acho que vocês deveriam montar porque vocês vão fazer dar certo. E aí a pessoa nunca mais viu o Chico, até que um dia ele se recorda daquilo e pede notícias dessa pessoa. E aí o pessoal que estava próximo ao Chico comenta, olha, o orfanato está indo muito bem, eles estão atendendo 15 crianças lá e está dando tudo certo. E aí o Chico diz assim, olha, diz a essa pessoa, se está tudo muito bom, não está nada bom. E aí mandaram esse recado para a pessoa, e a pessoa entendeu. Passa-se um tempo e o retorno chega para o Chico. Olha, Chico, nós entendemos o seu recado, ao invés de 15, agora nós estamos com 30 crianças. E agora o cerco está apertado. Que lição era essa? Porque estava sobrando recursos demasiados para outras coisas, ao invés de serem direcionados àquilo que precisava. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a essas questões todas. Vou passar aqui para a Leci também trazer mais algum comentário para nós. Não, é só assim para gente, igual, por exemplo, quando ele fala que, igual você comentou, né, o Pedro, que ele fala que Deus está sempre abençoando a todos, né? E ele fala diz que o que eles fazem, essas oferendas, que Deus não desaprova isso, né? É igual você comentou, é a intenção, e a gente vê, né, esse Deus misericordioso que não viola a consciência de ninguém, né? Apesar de ser um ato ainda, vamos dizer assim, né? Que para Deus, né? Pouco importa no sentido assim de, né? O que importa né? É outro tipo de ação, né? Mas Deus tem esse olhar também, né, de compaixão, de amor para essas pessoas, para esses, né, essas almas, esses espíritos, vamos dizer assim, mostrando que é o tempo, né, de cada um, né? E que Deus tem esse olhar, né, de bondade com todos, né? E nós podemos, né, fazer isso também, né? Compreender que essas práticas faz parte ainda, como no passado, igual a gente estava começando antes aqui, era mais intenso, né, mais violento, hoje é mais sutil, igual você falou, mas mesmo assim são atos né, da intenção que eles têm de, né, elevar o amor a Deus, né, e Deus tem esse olhar de amor, né? É isso. É isso aí, Leci, muito bom. Então, assim, pessoal, para a gente encerrar essa parte, eu não vou avançar aqui nas questões para a gente não ir para outro capítulo, né? No próximo capítulo, capítulo 3, a gente vai estudar sobre a necessidade do trabalho. Mas para a gente finalizar aqui ainda sobre esse tópico do sacrifício, há um versículo do Evangelho, que está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 32, que o versículo diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Então, Jesus, ele usa de uma forma espelhada sobre esse versículo, e eu não vou entrar no versículo em si para a gente poder estudar ele a fundo. Mas aqui nesse versículo, Jesus também faz uma referência aos sacrifícios que eram feitos por ele e também por seus discípulos. Porque naquela época, os romanos, eles tinham um outro conceito de sacrifício. Porque o sacrifício, ele é composto por dois radicais, o sacro ofício, que significa uma ocupação sagrada, um ofício santo. Então não tinha um sentido pejorativo, não era algo ruim. O sacrifício, na verdade, era aquilo que você fazia exclusivamente para agradar uma divindade no contexto romano naquela época, em que Jesus estava inserido. Então, para os hebreus, o sacrifício ele já tinha uma outra concepção. Era já no sentido, a palavra que eles utilizavam era corban. O que que isso significava?
significava aproximar-se de Deus. Então, esses sacrifícios que o povo fazia na época, de cordeiro, de pardal, ou até mesmo danças, né? Algumas pessoas tinham o hábito ali de dançar para agradar a Deus, significava essa aproximação da alma para Deus. Mas Jesus, quando ele se depara com tudo isso, ele traz para nós uma outra concepção. O que ele faz? Ele ressignifica, ele pega essas duas origens e ressignifica essas questões. Ele diz assim, olha, tudo que eu faço para agradar a Deus é uma ocupação santa, é um sacro ofício. Se eu encontro um desafeto e me reconcilio, por exemplo, com esse desafeto, isso agradou a Deus. Então foi um sacrifício, ou seja, foi um sacro ofício, uma ocupação santa que me aproximou a Deus. Então, nesse processo de aproximação com o próximo, eu também me aproximo de Deus. E aí isso foi um corban, que era como os hebreus compreendiam o sacrifício. Então, o sacrifício para o cristão é toda a realização de natureza espiritual, isso a gente tem que ter claro, todo o sacrifício para o cristão é toda a realização de natureza espiritual que me conecta com o outro, com o meu inimigo ou com o meu amigo, para agradar a Deus. E o que agrada a Deus? O amor, a harmonia, a compreensão entre as criaturas. Então, o sacrifício do discípulo, ele valida a oração de Jesus junto a Deus, assim como o sacrifício do Cristo validou a pregação do discípulo junto aos homens, nesse versículo. Então, Jesus ele aborda essa parte também e mostra para nós que é através da reconciliação com o próximo é que nós nos aproximamos de Deus. É isso que agrada a Deus. Por isso que quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não me recordo agora o capítulo, eu acho que é o Bem-aventurados os Misericordiosos, enfim. Lá tem um item que é intitulado O Sacrifício Mais Agradável a Deus. E o que ele vai abordar nesse capítulo? É a reconciliação com o adversário. Ele cita lá as bem-aventuranças, né? Então, por isso que Jesus, quando ele aborda essa questão da reconciliação, ele diz, olha, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de pordes a vossa oferenda no altar. Porque o que Jesus estava mostrando que não era o que nós ofereceríamos do ponto de vista material, mas sim como que nós nos conectaríamos, nem sei se tem essa palavra, com o próximo. Porque aí sim, a partir do momento em que eu deixo de lado a minha vaidade, o meu orgulho, as minhas ambições e me predisponho a compreender o outro, a ouvir o outro e a chegarmos num consenso, aí é uma beleza. Aí eu estou, de fato, vivenciando o evangelho, compreendendo o outro, me aproximando do próximo e, consequentemente, me aproximando de Deus. Então, Celinha, eu acho que é isso. Hoje a gente acabou aí um pouquinho mais cedo, né? Mas é porque eu falei assim, vou abordar esse tema todo durante a reunião. Eu sabia que provavelmente acabaria um pouquinho mais cedo, mas é melhor do que a gente entrar já num outro capítulo e depois perder o fio da meada, porque as primeiras questões, elas são bem rapidinhas desse próximo capítulo, e aí eu acho que vai ficar melhor a gente condensar tudo na próxima semana, se não tiver problema. Claro que não tem problema. Imagina, quem sou eu para dizer se tem problema ou não tem problema? Mas, no meu modo de pensar, não tem. Eu só não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, aproveitar que o Pedro tem uns minutinhos, ou não. Senão, nós vamos passar para a nossa segunda parte. E interessante que nós vamos começar a lei do trabalho na próxima semana, e hoje é dia do trabalho, né? Então, já vamos chegar preparados na próxima reunião, né? Acho que ninguém tem nada a dizer. Ficou todo mundo